Pessoal, continuando então as orações subordinadas adverbiais, parte 3. Questão 12. A oração introduzida por porquê expressa a razão de as bombas serem sujas. Então ele está dizendo que esse porquê expressa a razão, expressa o motivo. Ele traz a ideia da conjunção uma explicativa. Então ele está dizendo que após o porquê, ou seja, que está introduzida pelo porquê, ou seja, após ele, vai trazer a resposta do motivo pelo qual as bombas são sujas. Vamos ver? Sabemos todos que as bombas atômicas fabricadas até hoje são sujas. Por que elas são sujas? Se a minha explicação vier depois do porquê, a questão vai estar correta. Por que elas são sujas? Elas são sujas porque depois que explodem, deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio no vento. Está explicando? Está explicando. Então a questão está correta. Beleza? Próxima. A oração ao se planejar ou desestímulo ao uso do carro exprime a ideia de tempo em relação à oração que antecede. Então vamos ver? Então vamos ver. O transporte coletivo é a primeira opção em que se pensa quando se planeja ou desestimula o uso do carro. Está dando a ideia de tempo? Tá. Então veja, ao se planejar o desestímulo ao uso do carro, o transporte coletivo é a primeira opção. Veja, no tempo em que se planeja, a todo tempo que se planeja o desestímulo ao uso do carro, o transporte coletivo é a primeira opção. Tá sim dando a ideia de tempo? Tá sim dando a ideia de tempo. Questão correta. Questão 14. Questão tem um peguinha aqui, ó, diplomata. Questão tem um grau a mais aí. Vamos lá? O terceiro período do texto, a oração iniciada pelo conector quando e a iniciada pelo conector porque tá aqui em cima, indicam respectivamente circunstâncias de tempo e causa relacionadas ao fato expresso na oração que está em vermelho logo anterior aos dois termos, o que não conhecia Joyce, nem Virginia Woolf, nem Proust. Vamos ver? Escrevi para ele dizendo que não conhecia Joyce, nem Virginia Woolf, nem Proust quando fiz o livro. Então vamos ver aqui de novo, ó. No tempo em que eu fiz o livro, eu não conhecia elas. Tem sentido? Está relacionado quando há tempo? Sim. Está relacionado que não conhecia Joyce, nem Virginia Woolf, nem Proust? Sim. Então, no tempo que eu fiz o meu livro, eu não conhecia elas. Está relacionado a elas? Sim. Está relacionado a tempo? Sim. Questão, primeira parte está correta. Então, vamos ver. Por eu não conhecê-las, veja, que não conhecia nem elas quando fiz o livro, porque o diabo do homem só faltou chamar de representante comercial deles. Isso está dando a ideia de causa relacionada ao que está em vermelho, não está dando a ideia de causa dela. Veja, a causa, o diabo do homem só me faltou me chamar de representante comercial deles, a consequência, eu não conhecia elas. Tem sentido? Não. Então veja agora a causa, porque o diabo do homem só faltou me chamar de representante comercial deles, por isso não conhecia elas, ou por isso escrevi para ele? Por isso escrevi para ele. Por isso aqui, ó, consequência. Então a consequência é escrevi para ele, porque o diabo do homem só faltou me chamar de representante comercial deles, ok? Então, veja que a causa está relacionada com escrevi para ele. E aqui embaixo está dizendo assim que a causa está relacionada com quem? Com a oração, não conhecia elas aí, resumindo. Então, não está relacionada, a causa não está relacionada. Então, questão errada, portanto. 15.
Sem prejuízo para a correção gramatical ou para a coerência do texto, a oração, sendo analista, poderia ser reescrita, mantendo-se as vírgulas que a isolam da seguinte forma: embora fosse analista. Vamos ver? Você podia estar com Hélio Pellegrino, que, sendo analista, hora nenhuma nos passava a ideia de que estava analisando nossas neuroses. Então está dando uma ideia de concessiva, está dando uma ideia de concessiva no gerúndio. Então eu posso alterar? Posso. Veja, você podia estar com Hélio Pellegrino, que, embora fosse analista, hora nenhuma passava a ideia de que estava analisando nossas neuroses. A questão está correta, posso alterar sem prejuízo. Lembrar sempre para você, quando tiver essas opções aí para o CESP, o que você tem que fazer? Verificar tempo verbal, ó, passado, 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 passado. Então o tempo verbal tem que estar igual, senão, embora esteja, certo? Embora usar um tempo verbal diferente de todos os demais vai trazer prejuízo aí para a correção gramatical. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso, ok? Mas aqui não teve problemas, todos os verbos estão aí no passado, então a questão está correta. Questão 16. A correção gramatical do texto ficaria prejudicada com a substituição de ao clicar por quando clicar. Aqui está me dizendo aqui que ao clicar por quando clicar, está dando a ideia de tempo. É isso que ele está te perguntando. Se é aquela parte da ideia de tempo, vamos ver. O sítio da PRF disponibiliza uma ferramenta que mostra as condições das estradas federais. Ao clicar cada uma dessas estradas, o cidadão terá uma visão completa da situação de pavimentação. Quando clicar cada uma dessas, o cidadão terá uma visão completa da situação de pavimentação. No tempo em que clicar, veja, cada uma dessas estradas, o cidadão terá a visão completa. Está dando a ideia de tempo, está dando a ideia de tempo. Daria para substituir, então não ficaria prejudicada. Então a questão está errada porque está dizendo que ficaria prejudicada. Questão 17, última questão da nossa bateria. Para usufruir dela, introduz no período uma consequência do fato expresso na oração que antecede. Veja, causa, nós temos causa e nós temos a consequência. Veja, estudei, vamos supor aqui, ó, estudei, então passei. Qual é a causa? Qual é a consequência do estudo? Eu ter passado, certo? Qual é a causa? Eu estudei. Então aqui ele está me dizendo que aqui é o que? Para usufruir dela, a ideia de consequência. Aqui, ó, consequência, ele está dando a ideia, isso aqui, pronto. Então veja, agora vou ir para a consequência lá em cima. Aqui, aqui e aqui. Eu vou usar isso aqui como um modelinho para tentar matar a questão, certo? Se olhar friamente, que eu vou olhar assim, olha, gostava de multidão, apenas não considerava aquele momento mais adequado para usufruir dela. Então a consequência é usufruir dela. Eu vou usufruir dela. Qual é a causa? Gostava de multidão. Tem sentido? Não tem. Nós vamos tentar matar usando aí uma fórmula aí, por exemplo. Veja, causa. Então aqui eu tenho que a
consequência pelo segundo plano. Então eu vou mudar aquele tempo lá em cima, ó. Vou mudar para assim, ó. Passei porque estudei. Veja, passei porque estudei. O motivo pelo qual o motivo porque, melhor dizendo, o motivo porque eu passei foi por eu ter estudado. Vai ficar complicado assim? Então veja, estudei, eu passei porque estudei, certo? Então faz assim, ó. Passei, então foi o que? Minha consequência. E o estudei foi o meu, minha causa. Agora está dizendo aqui, então, usufruir dela porque gostava da multidão. Tem sentido? Então não tem sentido. Então veja, eu alterei a ordem agora. Veja, só para mostrar que não tem sentido, ó. Passei porque estudei. Usufruir dela porque gostava da multidão. Traz sentido? Não traz sentido. Então a questão está errada, beleza? E assim a gente termina a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço.